Gritamos que somos teus, gritamos que somos teus, oh Mãe. Como igreja somos teus, como igreja somos teus, Maria. Olá, meu boa noite, meu desejo de saúde e paz a você e a todos aí da sua casa. Hoje, quarta-feira, dia 23 de maio, eu venho aqui através da TVM, no programa Somos Igreja, levar uma mensagem de fé, de esperança, naquele que é a razão do nosso viver, o tudo da nossa vida, Deus nosso Pai. Uma mensagem de fé e de esperança a você e a todos aí da sua família. No próximo domingo, dia 27, nós vamos estar celebrando o chamado Pentecostes. Pentecostes é uma palavra que significa 50 dias passados. O Brasil, ele já é pentacampeão, é a seleção brasileira. Estamos todos torcendo para que seja hexacampeão agora em 2014, e tudo indica que tem tudo para ser hexacampeão, uma vez que a Copa do Mundo vai ser realizada aqui no Brasil. Pentacampeão, penta significa 5, Pentecostes significa 50. Pentecostes, 50 dias nas costas, Pentecostes, 50 dias nas costas. O que significa? 50 dias passados. 50 dias do quê? 50 dias depois da ressurreição de Jesus. É o domingo de Páscoa. Nós celebramos o domingo de Páscoa no dia 8 de abril. E domingo agora, dia 27 de maio, são exatos 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Ainda no último domingo, dia 20, nós celebramos a ascensão de Jesus. Segundo o relato bíblico do livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus completou 40 dias ressuscitado. E à vista dos discípulos, Jesus foi se elevando, até uma nuvem branca o encobrir no alto do céu. É o mistério da ascensão de Jesus, a sua despedida definitiva dos apóstolos. Voltou para sentar à direita do Pai, voltou para o lugar de onde viera. Chegando junto do Pai, Jesus envia o Espírito Santo. Chegando junto do Pai, envia o Espírito Santo. É o Pentecostes que estaremos celebrando nesse próximo domingo, dia 27. Aliás, sábado e domingo, 26 e 27 de maio. Nós dizemos que o Pentecostes é o nascimento da igreja. É o batismo da igreja de Jesus Cristo. Assim como no nosso batismo, nós nascemos nas águas pelo poder do Espírito Santo de Deus. No batismo nós nascemos para a vida nova, a vida do batismo, a vida de filhos de Deus. O batismo da igreja, o nascimento da igreja de Jesus Cristo aconteceu no Pentecostes. Nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 a 13, Atos 2, de 1 a 13, o relato da vinda do Espírito Santo. Vamos ler. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, todos os apóstolos de Jesus. De repente, veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um dos apóstolos.
todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então vejam, continua a leitura aí, os apóstolos passam a falar diversas línguas, pessoas do mundo todo passam a entender a linguagem dos apóstolos, mas você pode continuar a leitura aí na sua casa. Atos 2, de 1 a 13. Agora vejam o simbolismo do Espírito Santo. Apareceu em forma de vento, ventania, uma forte ventania. O vento é criatura de Deus. E tudo que Deus cria para alguma função. Deus não cria as coisas sem finalidade. As criaturas de Deus, todas elas, existem para alguma coisa. Nada é obra do acaso nos planos de Deus. Certa vez, eu ouvi essa história, que um agricultor, descontente com a irregularidade do clima, do tempo, das chuvas, esse agricultor pediu permissão a Deus para ele, agricultor, tomar conta do tempo. Estava precisando de chuva? Chuva. Não chuva forte, torrencial. Estava precisando de sol? Vinha o sol. Não aquele sol escaldante, mas aquele sol brando. Adubou a sua plantação, colocou todos os sais minerais, esterco de que a planta precisava para crescer. Só que a planta não desenvolvia. E o agricultor falou para Deus: olha, o Senhor me concedeu licença para eu governar o tempo, chover na hora certa, água na medida certa, sol, mas a minha plantação não vingou. E Deus disse para o agricultor: faltou o vento. Faltou o vento? Faltou o vento. O vento é que dá robustez às coisas. Se você plantar uma sementinha de milho, um grão de milho, planta aí num lugar cheio de sombra, onde não pega vento, ele vai crescer até exageradamente. Vai crescer 2, 3, 4 metros de altura, dependendo da terra estercada que você o plantar. Só que ele vai ficar magrinho, porque se ele não pegar vento, ele só vai crescer. Agora o pé de milho que nasce lá na roça, aquele pé de milho é sacudido pelo vento, e o mecanismo de defesa da natureza, para aquele pé de milho não tombar, o pé de milho solta até aqueles garrões, aquelas garras, para fixar bem no chão, e aquele pé de milho sacudido pelo vento, ele vai crescer com a cana grossa e vai produzir 2 ou 3 espigas de milho. Então o vento é que dá robustez às coisas. E o vento é aquilo que não deixa nada parado. O vento empurra. Os discípulos, eles estavam fechados, porque o medo tomava conta do coração deles. Assim como mataram a Jesus, vão matar a nós também. E o Espírito Santo vem para dar força, coragem, empurrar os discípulos, para que eles saíssem do comodismo, do medo, e se tornassem os desbravadores do mundo em matéria de evangelização. É por isso que o vento é símbolo do Espírito Santo. O vento que empurra, que leva à ação, o vento que dá robustez. E além disso, depois de uma forte ventania, apareceram línguas de fogo, como chama de velas acesas, foram parar sobre a cabeça dos apóstolos, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. O fogo é que movimenta as máquinas. Os primeiros trens foram movidos a vapor.
ou aí Maria Fumaça, né? É o fogo quem aquece, quem dá movimento. E eu gosto sempre de explicar o sentido das palavras, porque se não soubermos o sentido das palavras, a mensagem não é por nós captada, não é por nós entendida, e a mensagem passa por vazia, se torna vazia, né? A palavra Deus, ela é de origem grega. E é bom nós lembrarmos que todo o Novo Testamento, inclusive os evangelhos, foram escritos em grego. O hebraico era uma língua regional, ou podemos dizer uma língua tribal, o hebraico. Só ali na Judéia se falava o hebraico. Agora, o grego, nos dias de Jesus, no primeiro século, o grego era falado em todos os lugares. É como o inglês hoje. O inglês hoje é a língua falada mundialmente. E, aliás, na história da humanidade, todos os países que exerceram a hegemonia, quer dizer, o controle do mundo, assim foi o Egito, assim foi a Babilônia, assim foi a Grécia, assim foi Roma, assim hoje é os Estados Unidos. Todos os países impõem ou procuram impor a sua cultura e a sua língua. Por exemplo, os gregos dominaram o mundo conhecido do ano 333 a.C., 333, né? 333, até o ano 63 a.C., quando os gregos foram desbancados pelos romanos. E os gregos impuseram os seus hábitos, os seus costumes e sua língua. Então, nos dias de Cristo, quando a Bíblia, os Evangelhos, o Novo Testamento foram escritos, o grego era a língua conhecida no mundo todo. Depois vem os romanos, e os romanos impõem o latim. Inclusive, a língua de comunicação da igreja durante séculos foi o latim, porque era falado pelos romanos. Hoje, nós temos quem exerce a hegemonia no mundo atual, é os Estados Unidos. Então hoje o inglês é a língua falada no mundo todo. O inglês dos Estados Unidos, diferente do inglês da Inglaterra. Assim como quem tem a oportunidade de ir a Portugal ou conversar com um português da gema, né, um português que vem lá de Portugal, vê que tem algumas palavras diferentes, o sotaque é diferente, né? Então o inglês dos Estados Unidos é diferente do inglês da Inglaterra, né? É como o português que se fala no Brasil e o português que se fala em Portugal, né? Agora, a língua grega, a palavra Bíblia é de origem grega, vem de biblos, livros. Bíblia, uma coleção de livros. Evangelho é palavra grega, significa boa nova, boa notícia. A palavra evangelho é de origem grega. Cristo, às vezes, pela força do hábito, sempre ouvimos falar Jesus Cristo, e achamos que Cristo é sobrenome de Jesus. Não, Cristo significa ungido. Em hebraico é Messias. Em grego, Cristo. Messias e Cristo significa ungido. Então, Cristo é uma palavra de origem grega, ungido de Deus. E a palavra Deus vem do mesmo radical da palavra dia. Deus é luz. A palavra Deus significa Deus é luz. Em hebraico se chama Deus de El Shaddai, Adonai, El Elohim, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Senhor, né? São os nomes que a Bíblia atribui a Deus. Adonai, El Shaddai, El Elohim, os nomes de Deus. Agora, Deus, a palavra Deus é de origem grega, que significa dia, Deus é luz. Jesus fala no Evangelho: eu sou a luz. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus se diz luz, eu sou a luz do mundo. O Evangelho de João, o paralelo entre luz e trevas. A luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas do que a luz. O paralelismo entre luz e trevas. O Espírito Santo
também quando desceu sobre os apóstolos, é o texto dos Atos 2, de 1 a 13, o Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo, luz. Luz, as coisas diante da luz são o que são. Existe o ditado que diz que à noite todos os gatos são pardos. Por quê? Não dá para distinguir a cor. Ora, diante da luz, cada coisa é o que é, sem falsidade, sem máscara. A luz revela as coisas do jeito que as coisas é. Viver na luz é viver na transparência. Viver na luz é viver a verdade, sem mentira, sem falsidade. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo, para também aquecer o coração dos discípulos, para que eles arregaçassem as mangas e saíssem anunciando a salvação que só se realiza em Jesus. Então vejam a grandeza do simbolismo da luz. Eu falei anteriormente do vento e agora falando da luz. E nós somos chamados a viver na luz, a viver uma vida na verdade. Quem ama a Deus procura viver na luz, não tem medo da luz. Quem tem medo da luz? Quem vive no pecado, quem vive no erro, quem vive na mentira, quem vive na falsidade. E nesse próximo fim de semana nós vamos celebrar a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Vamos pedir a Deus que derrame sobre nós, sobre a sua igreja hoje, os dons do Espírito Santo. Nós vivemos no tempo do Espírito. No comecinho de junho, dia 3, domingo, nós vamos celebrar a festa da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Na nossa profissão de fé, no creio, nós rezamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Qual a missão do Pai? O Criador. O Pai é a razão de ser da existência de tudo que existe. O Pai é o Criador. E o Filho recebe um nome, Jesus. Esse nome tem um sentido, o Salvador. O conteúdo do nome de Jesus significa aquele que salva. Então o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador. O Filho completando a sua missão com esmero, com galhardia, com muita dedicação. O Filho cumpriu a sua missão, voltou para junto do Pai. Domingo passado nós celebramos o mistério da ascensão de Jesus. Jesus que volta para sentar à direita do Pai. Termina aí a missão de Jesus. E aí Jesus envia o Espírito Santo no Pentecostes. O Espírito Santo descendo sobre os apóstolos no cenáculo lá em Jerusalém, é o Espírito Santo quem conduz a igreja de Jesus Cristo até o fim dos tempos, ou o fim do mundo. Nós vivemos, portanto, no tempo do Espírito. Vamos pedir a Deus a luz do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus nos faça entender os mistérios de Deus na nossa vida. Às vezes, nos falta a ciência divina, o Espírito, para o nosso entendimento. Às vezes, diante de qualquer probleminha, nós somos pessimistas, nós somos facilmente derrotados, nós andamos de cabeça baixa. Ora, quem confia na força do Espírito, sabe que as provações e os problemas fazem parte de nossa vida. E os problemas, as provações, vêm nos fazer fortes. E essa é a missão do Espírito na nossa vida, nos fazer fortes. Veja, por exemplo, o vento empurrando o pé de milho lá, faz o pé de milho crescer com a cana grossa, soltar aqueles esporões e produzir 2, 3 espigas de milho. O pé de milho que fica ali, não recebe a ação do vento, ele vai crescer, vai vegetar, não vai virar nada. São as provações da vida que nos fazem a produzir frutos, porque o comodismo, a preguiça não nos leva a produzir nada, e Deus não nos quer improdutivos, Deus nos quer valentes e fortes e vencedores.
Então vamos pedir o Espírito Santo. Outra coisa, diante das provações da vida, para que xingar a Deus? Quantas pessoas diante das dificuldades da vida se revoltam contra Deus, acha que Deus é o culpado dos seus infortúnios, dos seus erros, dos problemas? Não, vamos buscar força para Deus para enfrentar os problemas destemidamente, sem medo. É assim que Deus nos quer ver. E é o Espírito quem age em nós, quem nos conduz neste mundo. Quando nós fazemos o sinal da cruz, nós fazemos em nome do Pai. O Pai é o Criador. Jesus fala no Evangelho: eu vim não porque quis, porque o Pai me enviou. O Pai é o cabeça. Fazemos o sinal da cruz em nome do Pai. Do Filho, nós colocamos a mão sobre o umbigo, porque Jesus, o Filho, foi gerado. É onde nós fomos alimentados no útero materno, é através do cordão umbilical. Então, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós colocamos as mãos nos ombros, porque nos ombros Jesus carregou a sua cruz, a cruz da humanidade. Nos ombros nós carregamos o peso dos nossos compromissos. Então o Espírito Santo é força de Deus para nós levarmos avante os compromissos do nosso dia a dia. Que o Espírito de Deus nos fortaleça, que o Espírito de Deus nos faça vencedores. E como igreja, povo santo do Senhor, vamos aclamar: Senhor, envia sobre nós o vosso Santo Espírito para nos conduzir nos caminhos de Jesus, em direção, ó Pai, à vossa casa. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma boa noite. Eu volto sexta-feira.